Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês aí mais uma vez o nosso robô Kraus Hunters, tá? O robozinho operando com um mini contrato nessa conta, tá? Eu gosto de trazer esse robozinho porque tem muita gente que utiliza esse robô. É um robô que eu considero interessante porque dentro das estratégias que a gente tem disponível hoje, enquadra-se nas estratégias, né, que é possível iniciar com capital reduzido. Então, muita gente dá o pontapé inicial com os nossos robôs com o Kraus Hunters. E ele vem desempenhando um 2023 fantástico, tá? Aqui eu vou trazer para vocês, então, 1º de janeiro até a data de hoje, dia 9. Então, é um robozinho para iniciar com um mini contrato, com um capital de R$ 1.500, operando o ativo mini índice, tá? Então, de 1º de janeiro a 9/11 de 2023, ele tem R$ 2.317 acumulados. Isso aqui é uma continha controle, tá? Uma continha real. Então, ele tem R$ 2.317 acumulados. Nós estamos falando de 154% de retorno bruto no período, né? Fator de lucro 1,61, payoff 1,25, né? Média dos dias positivos e dias negativos. Ele faz em média de 3 a 4 operações por dia. O stop diário dele vai ser de R$ 80, seja de ganho ou de perca, tá? Até R$ 80. Então são os dois extremos. E lembrando que isso aqui é a base. Com um mini contrato, 1.500, esses são os resultados. Se a pessoa tivesse iniciado com 10 mini contratos e com R$ 15 mil, por exemplo, de capital, tá? Então você faz a multiplicação aqui por 10, seria os mesmos 154%, 154,5%, tá? Aqui a continha controle, ela trabalha com um mini contratinho, né? Mas nada impede de você operar com mais contratos. Então ele tem um stop loss de R$ 80 de ganho e de perca, são os dois extremos. Essa foi a curva de 2023, uma curva muito boa, tá? Com períodos de lateralidade, períodos de puxada, várias oportunidades de rebaixamento para fazer uma alavancagem, né? Quem começa com um mini contrato e gosta de ir aumentando o número de lote em pontos estratégicos. O rebaixamento máximo até o presente período girou próximo dos R$ 400. Aqui é o dado que eu falei para vocês, né? Então o maior loss diário foi de R$ 80 e o maior gain diário foi de 79, né? Porque são os dois extremos. E aqui a gente tem o mês a mês. Então pegou ali janeiro positivo, fevereiro 0 a 0, março positivo, abril positivo. Aí pegou essa fase aqui de lateralidade / rebaixamento, tá? Que foi justamente aqui, ó. Durou aproximadamente 3 meses, né? Na realidade 3 meses, foi entre os mês 6 e mês 9. Muita gente desiste aqui nessa fase de consolidação / rebaixamento lento, né? Posterior ele fez essa acumulação, deu a pancada para cima, tornou fazer um rebaixamento aqui recente em outubro e espoletou e rompeu o novo topo de ganho aqui em dezembro com uma certa força, tá? Então esse aqui foi o mês a mês. Então aqui o grande segredo que eu falo para o pessoal é sobreviver a esses períodos, tá? Se você sobrevive a esses períodos, com certeza já é um grande avanço. Se você tem mentalizado na sua cabeça que você pode passar por esses períodos, né? Já é um grande avanço. Posterior a esse período de acumulação, ele veio na sequência aqui e faz aí o seu 4º mês consecutivo de ganho. Perfeito? Ah, Marcelo, mas por que um capital de R$ 1.500 para iniciar, sendo que teve um rebaixamento de R$ 400 e eu peguei o robô, adquiri a licença, fiz um teste de backtest, né? E apresentou no máximo R$ 600 de rebaixamento. Essa parte de gerenciamento de risco, você que vai determinar. Se você quer se basear pelo backtest e colocar o capital do backtest, fique à vontade. Mas eu gosto de trabalhar com Monte Carlo. Então lá no nosso drive disponível aos usuários tem um Monte Carlo dessa estratégia. Por que eu gosto de trabalhar com Monte Carlo? Justamente porque o backtest reflete o passado. Então eu estou gravando esse vídeo, amanhã já é passado. Eu gosto de ter teste que tenta trazer para a gente probabilidades futuras, cenários futuros. É justamente o que o Monte Carlo faz, né? Então,
o rebaixamento do backtest normalmente é estressado 2 vezes, 3 vezes mais no Monte Carlo. Eu gosto de me amparar no Monte Carlo para aí sim definir o meu gerenciamento de risco, tá? Então, se a gente pegar aqui o Monte Carlo dessa estratégia aqui, ele é feito em cima entre os anos de 2020 e 2023, até metade do ano, em 2.000 simulações, a gente tem aqui um pior cenário de rebaixamento de R$ 1.279. Então, é algo que pode acontecer e está extremamente natural, extremamente previsto dentro dos planos, das probabilidades que a gente traçou para essa estratégia. Por isso que o capital tem que ser ali R$ 1.500. Você suportaria esse período. É lógico que você, iniciando ali em pontos estratégicos da curva, aguardando um rebaixamento, tipo agora, a curva está lá na lua, né? Agora não é um bom momento. Um bom momento é sempre um rebaixamento. Aí você tem o ponto, né, técnico para você fazer essa entrada, fazer essa alavancagem. Daí você também consegue começar com capital reduzido, né? Então a gente tem 3 níveis de rebaixamento. Você pode começar num desses níveis, né, de preferência ali no mínimo entre o menor e o médio. Então você também tem como amparo o médio mais os desvios padrões, tá? Então são todos cenários possíveis de acontecer. O rebaixamento médio é o que a gente mais vai ver, né? Então é um ponto super interessante para uma alavancagem, por exemplo. Esse ano de 2023 até o presente momento, ele não deu chance de entrada no médio, né? Então a gente tem que ver como está trabalhando a estratégia, né? Como ela vem desempenhando. Ela está trabalhando entre o menor e o médio. Então o ponto interessante seria entre o menor e o médio, mas você tem que visualizar esses números, entender e montar o seu gerenciamento de risco em cima disso aqui, tá? Seja para você fazer um aporte mensal, quer fazer um aporte mensal nesse robô, quer trabalhar só com ele, não faz um aporte mensal em qualquer ponto da curva. Aguarda os pontos técnicos, pelo menos menor, rebaixamento, no médio seria o mais interessante, faz o aporte. Pode ser que você fique um mês sem fazer aporte, no outro aporta o dinheiro do mês passado, mais do mês corrente, né? Mas faz em pontos mais técnicos. Você pega uma puxada para fazer esse aporte, que nem o pessoal estava comentando comigo, aí você coloca mais contratos, de repente você entrega a sua curva lá embaixo. Então aguarda o rebaixamento, quer fazer aporte mensal, entra com mais um contratinho no rebaixamento, e assim vai, você vai trabalhando a sua curva, tá? Aqui ela está de maneira estática, simplesmente o usuário ligou no dia 1º de janeiro lá, feriadão, ano novo, no outro dia, lá para o dia 3, na verdade, que eu acho que começou a operar, né, de verdade ali, o mercado começou a rolar, simplesmente ele ligou e deixou. São 154% de retorno bruto, tá? E aqui você tem um Monte Carlo para calibrar as suas expectativas dessa estratégia. Então, por isso que o capital ali é R$ 1.500. Você pode começar com muito menos hoje devido à alavancagem da corretora, mas eu sempre vou passar para o pessoal o rebaixamento técnico. Então, teria que ser aqui os R$ 1.500 para suportar esses períodos, tá? Aqui tem para a gente, dentro da simulação de Monte Carlo, né, de 2.000 simulações, são 10 meses negativos, são 216 meses negativos, isso representa 10%. Então, 10% do período de chance ali de mês negativo. Então, dentro dessa coleta de dados, essa probabilidade, né? E 31 trimestres, isso representa 1%, tá? Então, ele vai ter em média isso aí, de 10% ali de meses negativos. Sempre joga um pouquinho para cima, tá? E aí, com R$ 1.500 de capital, o risco de ruína zero, né? Foi justamente em cima dessa coleta do Monte Carlo que foi planejado esse gerenciamento nessa conta controle. Não passou muito calor, tá? Foi bem tranquilo o rebaixamento. O período de estagnação aqui que foi mais chato, mas também tudo dentro da normalidade. Se a gente pegar aqui, ó, pode chegar até 154 dias, então a gente ficou 90. Então nem chegou no pior período de estagnação, tá? Então o Monte Carlo ele serve bem para você calibrar suas expectativas, tá? Em relação ao período de estagnação, porque depois começa a girar o robô, né? Às vezes vem um vídeo na internet meio fantasioso, e aí pega esse período aqui e fala, pô, esse robô só paga taxa, não dá dinheiro, enfim. Então é bom, né? O nosso trabalho é pautado nisso, que você tenha esse gerenciamento de risco em mente, esses números em mente, para você se preparar mentalmente, financeiramente. Tá? Então não tem nenhum vídeo fantasioso, nada de marketing. É 154% acumulado. Tá? Esse aqui é o nosso gerenciamento de risco.
com os piores cenários, os melhores cenários, e aí você se calibra ali, né, a sua mente para aquilo, né, se planeja financeiramente, monta o correto gerenciamento e põe para girar e esteja ciente que pode acontecer todos os cenários aqui dentro desse teste de Monte Carlo, tá? Então, um baita teste para você ficar de olho e calibrar ali as suas expectativas, tá? Então, Kraus Hunters, 154% de retorno, modalidade day trade, R$80 de estoque, R$80 de ganho até no dia, com um mini contratinho. Não limitamos a quantidade de contratos, tá? Curvinha de vida real. Mais um vídeo aí para vocês, beleza? Apenas uma das mais de 18 estratégias à disposição. Eu gosto de trazer esse robô porque eu sei que muita gente, os usuários mais antigos principalmente, utiliza esse robô e pode ser uma porta, né, de entrada, um pontapé inicial para você começar ali no mercado com risco reduzido. Posterior você vai explorando outras modalidades, né, outras estratégias, ou se você preferir, gostar dessa estratégia, querer trabalhar em cima dela ali, fazendo um aporte em pontos estratégicos, aporte mensal, enfim, aí você fique à vontade, vai ter o gerenciamento de risco correto dele ali para você fazer esse tipo de manejo, beleza? Um abraço para todos e fiquem todos com Deus.